Pessoal, quando nós refletimos acerca da questão da nossa energia e daquilo que nós, enquanto esse movimento que leva a uma eletrização do nosso redor pela força pensamental, e que a partir disso nós vamos dar uma impulsão robusta para um movimento ao nosso redor numa dada direção. E quando acontece a união de pensamentos afins enquanto conexões que a revelia de nós mesmos se darão, isso tem a ver com um aumento exponencial, porque se nós temos 3 pessoas fazendo o evangelho no lar, a multiplicação desse aumento de sinergia vibracional pela ligação entre afins, isso não é multiplicado pela quantidade de pessoas que está ali, mas é uma multiplicação exponencial. Por isso que os trabalhos de rede de oração, consoante o que nós temos no canal, que é feito toda terça-feira, a partir das 22h15, onde se forma rede de oração, ele é tão importante, porque na verdade se formam exponenciais de multiplicação daquela energia boa, que tem a ver com a multiplicação que Jesus fez os 5 pães e 2 peixinhos. Porque inclusive quando chega até Jesus a questão de um pedido dos discípulos para dispersar e dispensar a multidão, porque eles já estavam ali muito tempo e estava distante da casa de cada qual, e eles não tinham com que alimentar a multidão, para que cada qual pudesse ir para casa e então poder alimentar. E Jesus então vai questioná-los. O que vocês têm para oferecer? Jesus não pergunta o que nós temos. Ele questiona o que vocês têm para oferecer. E é quando vai ser dito que existia ali 2 pães, 2 peixinhos e 5 pães. Ali numa quantidade variada, e em que foi feito ali essa colocação, essa oferta, e a partir desse know-how, Jesus pôde fazer a multiplicação exponencial, porque a força pensamental de uma envergadura crística, de um espírito que está em contato direto com Deus, como Jesus, é inabordável para nós. Em sendo assim, quanto mais a gente é capaz de amar, mais a gente consegue realizar prodígios exponenciais na direção do alvo. Porque ali o poder primacial do Cristo promana do seu amar. E ele, por ter esse poder tão grande, pelo amor com que ele ama, ele pode então fazer algo que é aparentemente milagroso, mas que nada mais é do que a manifestação do seu querer, que pela força pensamental que ele tem, age na direção do entorno, fazendo acontecer aquilo que ele desejara. Por isso que, quando nós consideramos a questão da colocação daquilo que nós temos nesse prospecto, isso também vai dizer de tudo aquilo que vai exponenciar, seja para o bem ou para o mal, e que nos volta novamente para a questão da fé. Porque quanto mais a gente tem fé, como Jesus falava daquele grão de mostarda,
que aquilo germina e vira uma árvore robusta, porque a fé, ela vai fazendo esses pipocos e ao mesmo tempo ela vai fazendo o amor andar. E a gente consegue, a partir disso, um divisamento para o aprimoramento do nosso pensamento, do nosso querer, do campo magnético que isso forma e com a sua consequente eletrização que gera pelo fato de nós termos adentrado o pensamento contínuo enquanto humanos. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos animais, eles ainda não têm o pensamento contínuo como a gente, mas os animais de estimação, eles têm algumas capacidades enquanto limpeza e proteção de nós e do nosso ambiente que nós não temos. O Chico, ele tinha muitos animais, ele tinha vários gatos, tinha cachorro. Inclusive, houve um episódio em que um cachorro dele houvera adoecido e devido a essa doença, esse cachorro, ele acabava que estava aí tendo uma dificuldade até com o controle das próprias evacuações e ele estava liberando secreção, que tinha um odor forte, além do barulho que ele fazia, que incomodava os vizinhos, porque tinha alguns que reclamavam. E quando o Chico voltava do centro espírita, o quarto dele, ele tinha que limpar todo o quarto, porque devido a secreções que o cachorrinho estava liberando, tinha um odor muito forte. E ali acontecia que, inclusive, na própria casa que ele estava ali, então ele precisava fazer essa limpeza do quarto antes de dormir. E acabava que tinha um gasto também alto, porque ele tinha que trocar os lençóis e ter toda a questão da asepsia relacionada a isso. E certa noite, quando ele voltou da reunião no centro espírita, que ele adentra o quarto, ele vê que esse cãozinho dele abana o rabinho e desencarna. Ele estava só aguardando o Chico chegar para se despedir e ir embora. E o Chico achou que ele tinha morrido naturalmente, porque ele já estava doente, veio a desencarnar, aguardando ele chegar para fazer isso. Só que não. Depois a irmã dele o chamou e disse que uma dada vizinha tinha jogado veneno para ele, porque ficou com compaixão, com pena do Chico pelo trabalho que ele estava tendo com esse cachorro. Então, achando que estava ajudando ele de alguma forma, deu um veneno para esse cachorro desencarnar. E o Chico ficou muito chateado com isso. E acabou que começou a se iniciar dentro dele uma bruma de falta de perdão, que é sempre perigoso, porque é aquele insignificante erva daninha que se a gente não toma cuidado, é que toma o interior da gente. Daí Emmanuel chega para ele e fala: Chico, você precisa resolver esse rancor que você ficou de tal vizinha ter matado o seu cachorro. E ele falou: mas eu não consigo, é mais forte do que eu. O que eu faço? O que eu poderia fazer para poder conseguir perdoar ela? Aí o Emmanuel disse para ele: veja uma forma de oferecer a ela uma alegria grande. Alguma coisa que ela esteja precisando, busque saber o que está faltando para ela, alguma necessidade específica ou algum desejo, para você presentear ela e proporcionar a ela uma grande alegria. E o Chico, naquele momento, achou um pouco estranho, porque ele que tinha sido ofendido e ele ia proporcionar uma grande alegria para ela, e Emmanuel disse para ele: essa receita não é minha, é de Jesus. Para você resolver essa situação que você criou dentro de você, de falta de perdão com ela, procure uma forma de proporcionar a ela uma grande alegria. E o Chico, então, buscou saber que ela queria muito uma máquina de costura, que é algo que ela já queria há muito tempo e não tinha condições de adquirir. Então, ele foi até a loja e a prestação a perder de vista, comprou uma máquina de costura e a presenteou.
E ela, quando recebeu, foi até o Chico, abraçou o Chico, agradeceu. E o Chico sentia, até pela clarividência que ele tinha, que saía dela brumas de flores e de corolas sobre ele, pela gratidão que ela sentia. E enquanto aquilo acontecia, foi se dissolvendo aquela bruma de rancor, de ressentimento dentro do Chico, de maneira que depois que ele a presenteou e proporcionou a ela aquele momento de alegria, ele já não tinha mais aquele sentimento em relação a ela. E é curioso porque o Chico, ele defendia a necessidade de nós termos um animal de estimação. Inclusive, gente, há um tempo atrás, nós houvéramos colocado aqui a questão, eu tinha comentado alguma coisa referente na impossibilidade de ter um animalzinho de estimação, de nós pedirmos os dobramentos do sono, o contato energético com esses seres abençoados. Mas é importante nós fazermos aí uma retificação, até mesmo no sentido de endossar a necessidade de trazer mesmo para perto de nós um animal, seja um gato, um cachorro, ou algum outro animal de estimação da sua preferência que você possa ter ali onde você mora. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala de aves, que tem pessoas que preferem aves, inclusive quando a gente fala de animal de sangue quente, né, que é preferível, que é aves e mamíferos, mas tem gente que gosta de ter uma tartaruga. E isso vai variar, cada qual vai ser qual em relação a isso, porque se a gente pega a tartaruga, é um réptil, que é um animal de sangue frio, então é um pouco mais distante de nós, pelo fato de ser animal de sangue frio. Então, ave e mamíferos são mais próximos de nós, porque eles são animais de sangue quente como a gente. Mas sendo um animal de estimação, vai poder nos auxiliar, porque os animais, eles têm uma capacidade. Primeiro, eles conseguem ver no ambiente espíritos que a gente não vê, e inclusive espíritos que vêm para fazer algum mal ao dono, a quem mora ali naquela casa, ou com alguma intenção inferior. E esses animaizinhos, eles percebem, por isso que às vezes a gente percebe que o cachorro do nada, ele começa a latir, ou ele se assusta, chora um pouco e afasta, que o gato, às vezes ele começa a miar, a ficar agitado, e que tem a ver aí com a presença de espíritos que podem estar ali para assustar, com alguma intenção infeliz, e eles captam isso. E eles acabam que assimilam isso e desvia isso de alcançar o dono. Então, é uma mediunidade que eles têm que limpa o ambiente de energias nocivas e protege. Então, como ele desvia isso de chegar no dono, isso vai para eles, mas eles não são prejudicados por essas energias, então dissolve com eles, sem que os faça qualquer mal. Quando, por exemplo, a gente fala a questão da ave, o único cuidado que a gente tem que ter é para ter um ambiente que elas possam ficar soltas, porque se nós pensarmos em colocar uma gaiola para um animal, de alguma forma a gente vai estar traumatizando esse animal, infelizmente. Daí, se eu moro num ambiente que se eu deixar aquele periquito solto, ele some, então optemos por um outro animal, um gato, um cachorro, que ele possa andar ali sem voar e ir embora. Até mesmo porque, se a gente considerar uma ave, dependendo das proteções que a gente fizer em termos de tela no ambiente que a gente está, porque para ter gato tem que pôr tela mesmo, no ambiente que a gente mora, senão ele foge. De repente existe aí uma proteção para aves, enquanto algo que se coloca em janelas, para evitar que elas vá embora, para que elas possam ficar soltas naquele ambiente ali. No sentido de não fazermos com o animal algo que não gostaríamos que fizesse conosco, que é prender dentro de uma gaiola, que isso, o estresse é traumatizante.
por isso que nós precisamos realmente ir no caminho de fazer bem ao animal, de ajudá-lo e de mantê-lo livre, para que ele possa ter o seu movimento próprio, de ir e vir. Mas, quando a gente considera, por exemplo, a questão de oradores, palestrantes, médiums, padres, pastores, pessoas que estão em contato pelo trabalho que fazem com grandes redes de populachos, existe realmente essa necessidade imperiosa de ter um animalzinho desse conosco. Porque nós ainda estamos numa vibração onde as energias de despeito, de ciúme, de ódio, de inveja, elas nos alcançam a todo momento. E quando a gente tem um animal desse conosco, ele acaba que faz esse amortecimento dessas energias, que desvia de nós para não nos causar mal, e para esse animal não faz qualquer mal. Em sendo assim, gente, vai mostrar até essa questão da interconexão que acontece entre nós. E de como nós acabamos que temos aí colocado para nos auxiliar diversas frentes em que nós teremos aí essas amplificações exponenciais, até mesmo referente ao trabalho que estejamos realizando. Inclusive, existe o trabalho de alguns, né, que acabam colocando ali uma ração para cachorro de rua, porque o gato ele não passa fome se ele estiver na rua, mas o cachorro passa. E às vezes, se a gente está ali na trajetória que a gente já faz para ir para o trabalho e voltar, a gente põe um comedouro ali, um bebedouro, para ter como a gente põe um pouco de uma ração ali para o cachorro de rua, um pouco de água, no caminho mesmo que a gente faz, na cidade que a gente morar, para amenizar o sofrimento desses animais e ajudá-los. Porque aí mesmo estando na rua, a gente sabe que os cachorros de rua eles acabam tendo uma resistência diferente, porque os vira-latas eles costumam ser inclusive os mais fortes. E eles comem lixo e ficam ali no ambiente de rua. Então, só da gente colocar uma ração, uma água ali filtrada para eles já vão ter como, pelo menos, se virar ali, na medida do possível, no ambiente que eles estiverem. Então, essas bandeiras de auxílio entre nós, os animais, e que vai dizer de uma fraternidade universal, mas que aí alcança o mundo todo. Quando a gente fala, por exemplo, de irmãos nossos que estão em situações tão difíceis e desafiadoras. Talvez assim, eu no lugar desse outro não aguentava um dia, e a pessoa está ali uma vida, em constante tormento, de estresse, de ameaça, pelas guerrilhas, e com isso, gente, um pensamento positivo, uma ajuda que eu envio para uma instituição humanitária, questão de receber cobertor para poder distribuir, agasalho no frio, de ações pequenas, mas que nessa sinergia a gente vai conseguindo fazer o bem vencer em torno de nós, nas frentes que nós passemos por ali. Por isso que quando nós consideramos essa rede poderosa e exponencial, ela também vai dizer da porta estreita, porque Jesus ele é muito enfático ao dizer que muitos vão tentar passar pelo caminho difícil, mas não poderão. E é curioso, porque consoante vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, vai ser dito que
consoante no São Mateus, Evangelho, capítulo 7, para entrarmos pela porta estreita, porque a porta perdicional, ela é larga e o caminho que conduz a ela é espaçoso e há muitos a entrarem por aí. Agora, a porta da verdadeira vida é pequena. O caminho que a ela conduzirá é estreito e poucos encontram isso. E aí alguém pergunta para Jesus: Senhor, alguém vai salvar? Até mesmo pelas colocações de Jesus, tão claras e cristalinas, referente à dificuldade que é a vitória aqui nesse mundo do bem dentro de nós. E então chegava esses questionamentos para Jesus: mas tem saída? Tem alguma forma? Alguém vai conseguir sair vitorioso daqui, moralmente? E Jesus então responde: olha, faz esforço e põe todo o seu querer e a sua força pensamental, o seu desejo, que movimenta as alavancas energéticas, que você então passará a acionar e absorver, usar, para entrar por essa estreita porta. Porque vos asseguro, muitos procurarão fazer essa entrada por essa porta pequena, mas eles não poderão. Porque ele já dizia que até que muitos tentariam, até porque a gente percebe aquilo que é bom, aquilo que é ruim, chega uma hora que a gente acaba fazendo uma associação básica, puramente da inteligência, daquilo que é melhor para nós, nem que seja por egoísmo, porque até quando a gente fala da obra caritativa, se eu estiver pensando só em mim, é melhor eu optar por ela, porque eu sou a primeira a ser beneficiada. Mas quando eu abraço um trabalho no bem, é tão tremendo o poder, é tão potente a força do amor, que isso me transforma. Eu posso até ter começado no egoísmo, mas eu termino na renúncia. Porque ao longo do caminho isso vai me transformando profundamente. Mas Jesus então ele vai dizer que quando o pai de família entrar, ele vai fechar a porta. Então assim, aproveita que a porta está aberta. E aqui considerando, a porta ela é pequena, é difícil atravessar, mas aproveita que você está vendo uma fresta para você passar. Inclusive, gente, existem mosteiros ali nesses idos, desses mais de 2000 anos aí, até o início da era cristã, até hoje, em que existiam esses monastérios criados, onde para tentar combater as más paixões, dentre elas a preguiça, a má vontade, a gula e por aí vai, eles criavam ali um estrutural na cozinha em que a porta era muito estreita. Então, uma pessoa que estivesse engordando, ela não conseguia entrar na cozinha para comer. E aí, para ela ter como voltar a se alimentar, ela tinha que emagrecer, porque ela conseguia passar na porta. Mesmo assim, era difícil para chegar na cozinha. E se ela entra na cozinha, também tinha risco dela não sair. Então, ela tinha que comer com moderação, com cuidado, porque se ela podia engordar enquanto ela estava comendo ali dentro da cozinha, aí ela não saía de dentro da cozinha. Não tinha como ela se movimentar pelos outros cômodos. Ela ficava presa dentro da cozinha. E, na verdade, mostra aí uma preocupação de usar uma coisa externa para combater algo interno, enquanto que a orientação é algo que vem de dentro. Porque, inclusive, assim, não adianta eu usar uma porta externa, assim, de uma cozinha para poder tentar combater uma situação dentro de mim, porque isso só contribuiria para eu me machucar, para ter que atravessar aquela porta e acabar com comprometimentos endócrinos mais severos pela alteração emocional e nervosa daquela situação, inclusive considerando que engordar e emagrecer tem muitos fatores relacionados a isso, que não somente o comer per si. Mas
quando a gente fala, por exemplo, a questão dessa porta que Jesus diz, ele vai dizer, olha, vai ter uma hora que essa fresta não vai mais estar diante de você. Aproveita que ela está na sua frente, que aí você pode entrar por ela, mesmo que seja difícil. Porque vai ter um momento que isso vai ser fechado, até a fresta. E aqui, naturalmente, que Jesus está nos trazendo moralmente falando mesmo. E quem estiver do lado de fora, quando essa fresta for fechada pelo pai de família, vai iniciar a batição da porta dizendo, Senhor, abre para nós. E ele vai responder, não conheço vocês, não sei de onde vocês são. E aí então eles vão dizer, olha, nós bebemos, nós comemos diante da sua presença. Houvéramos falado, ensinado nas nossas públicas praças. E ele dirá, eu não sei de onde vocês vieram. Retira-vos de mim, se afastem todos vós que houveram cometido iniquidades. E em sendo assim, vai haver aí então um ranger de dentes, quando veres que Jacó, Abraão, Isaque, os outros profetas estão ali usufruindo do reino celeste e que tantos quantos houveram cometido a perversidade foram enxotados para fora dali. Então virão do ocidente, do oriente, do meio-dia do setentrião, os que terão lugar nesse bendito festim. Então, aqueles que antes houveram sido os últimos passarão para os primeiros, e aqueles que houveram sido os primeiros serão constrangidos a ir para os últimos lugares, como aquela expressão daquele que chega numa festa e já ocupa logo o lugar de maior relevo. Então vem o dono da festa no ouvido dele e diz, olha, por favor, se retire, porque tem alguém ao qual essa cadeira foi já separada. E aquele que foi lá sentar no lugar mais elevado, ele é constrangido a ter que ir para a cadeira mais baixa. E por isso que Jesus vai dizer, olha, cuida da tua humildade, da tua essência, para que quando você ficar se achando o primeiro e aquele que deve ficar em evidência não tenha que passar pelo constrangimento de ser convidado para ir para um lugar mais inferior. E mostrando exatamente essa questão, inclusive conforme Jesus ele vai dizer na parábola sobre esse aspecto de quem se exalta e que vai avidamente, de forma interessosa, em busca dos holofotes naquilo que realiza. Até porque, gente, quando a gente fala num caminho com Jesus, se nós ficarmos muito preocupados com os nossos sofrimentos, a gente não vai dar conta do recado daquilo que foi confiado para nós. Porque sofrimento nós vamos viver o tempo inteiro aqui nesse mundo. Eu posso até estar em meio a dores, mas ser feliz, porque isso independe do que me acontece. Agora, desafio pelo desafio, isso vai acontecer vários ao mesmo tempo na nossa trajetória. E por isso que nós temos que desenvolver essa questão de, mesmo em meio a uma série de situações sofrimentais para nós, continuarmos o trabalho. Porque senão a gente não dá conta do que foi confiado a nós. Porque toda hora vai ter um motivo para que nós nos demoremos numa infelicitação por algo que tenha acontecido. Até porque o mundo não gira ao redor de nós. As outras pessoas, elas cada qual tem as suas trajetórias e aquilo que para elas devam viver. Como o Chico dizia, que eu respeito todas as pessoas, as escolhas de cada qual, o caminho que cada qual opta seguir, mas eu sigo
continuando sendo eu mesmo. Isto é, pode estar acontecendo o que for, inclusive de escolha ao redor de mim, mas eu sigo com as minhas opções nobres, com a minha caridade genuína, com o meu perdão incondicional, com a minha fidelidade ao trabalho. Porque quando a gente fala a questão de tudo que acontece em torno de nós, isso na verdade diz de que não há privilégios para quem quer que seja. Quando alguém consegue um trabalho de vitória sobre si mesmo, isso foi do seu suor mesmo, porque Deus não privilegia quem quer que seja, um em detrimento do outro. Não. Jesus vai deixar claro que o que acontece é que a cada um segundo suas obras. E que eu vou conseguir fazer uma trajetória vitoriosa a partir do que eu tiver de vontade. Que isso é que determina a minha força pensamental, que plasma e faz acontecer. Então, não haverá, igual essa questão que nós colocamos, alguém vai para o primeiro lugar e é constrangido a ir para o último. Não é que aquele que foi constrangido a ir para o último foi colocado em detrimento do que vai para o primeiro. É que o que foi constrangido a ir para o último está colhendo apenas o resultado do que fez, de si mesmo, está herdando de si mesmo. E por esse motivo, Chico dizia, olha, todos poderão ser aquilo que cada qual escolhe enquanto a trajetória que cada qual acha melhor para si, mas eu continuarei sendo eu mesmo, com as minhas escolhas. Então, assim, aquilo que eu percebo que eu preciso fazer enquanto um movimento de amparo e de talhações vibracionais, seguirei nesse caminho. E isso não significa que não haverá os problemas, porque eles acontecerão. Mas significa que eu, afincosamente, continuo no meu labor e, mesmo que hajam lances difíceis, perigosos, desafiadores, limítrofes, inclusive que realmente parece estar acima das nossas forças, a gente não para naquilo, a gente não se demora daquilo. Porque caso a gente faça isso, a gente vai ficar com um tropeço, com o caos e não com Cristo. Por exemplo, gente, se a gente considerar a trajetória de Paulo, ali naquela primeira hora cristã, quantas dificuldades chegavam até ele e o convidavam a parar em lances extremos, a hecatombar neles, a tombar naquela situação. Quantas vezes chegou para ele situações onde seria inclusive lógico ele ficar lucubrando, preocupado com os sofrimentos que ele estivesse vivendo. Mas não, ele prescindia disso e continuava lá por. Teve um certo episódio em que numa das cidades que ele houvera ido para divulgar a Boa Nova, porque o trabalho dele foi ali junto aos gentios, né, distribuindo a Boa Nova para o mundo conhecido da época. Inclusive, quando a gente considera a escola de Pedro e a escola de Paulo, enquanto ali o trabalho de cada qual, porque Pedro iniciou ali a Casa do Caminho, que acolhia necessitados ao léu, de toda sorte, junto com João e Tiago, e depois, inclusive, João, mais para frente, ele buscaria Maria para irem morar juntos em Éfeso, conforme o pedido de Jesus. Mas Paulo já foi mais um trabalho ali com o pão da instrução, enquanto que Pedro já foi mais um trabalho com o pão material, enquanto cuidados ali que ele oferecia a quem precisasse. Mas a escola de Paulo,
mesmo que tanto um quanto o outro oferecesse tanto o pão da instrução quanto o pão material, mas o de Pedro tinha mais proeminência para a questão de auxílio direto de doentes, famintos, e de Paulo com a questão de oferecer o pão instrutivo, despertador de consciências, para a Boa Nova e o seguimento de Jesus. E se a gente considerar a escola de Paulo, enquanto o trabalho de Paulo, ele teve a proeminência, ele se sobrepôs. Exatamente porque tem a ver com essa questão de espalhar a instrução para todo o orbe conhecido da época, que não ficaria só entre os judeus, mas para todos, pagãos, gentios, porque Jesus veio para todos. E vai mostrar que tanto um quanto o outro é importante, mas as questões morais, elas são mais pungentes que as materiais e mais urgentes. E por isso a necessidade de distribuir esse pão, da instrução, da oração, imperiosa. Não que nós não vamos ajudar materialmente, mas a oração e a instrução, elas são primeiríssimos, enquanto imperiosos de serem distribuídos para todos, porque alguém instruído, alertado, ele toma a rédea do seu destino, ele sai de qualquer tipo de mendicância e consegue, pelo seu suor e pelo seu esforço, dar a volta por cima da situação que ele esteja vivendo, como um senhor que a gente houver encontrado, que ele é jardineiro, mas está passando muitas necessidades financeiras. E inclusive ele estava cantando, porque mesmo em meio àquela dificuldade ele conseguiu continuar sendo grato. E quando eu falava com ele, ele disse que ele não queria ajuda em dinheiro que fosse, mas ele queria o trabalho na área de jardinagem, porque ele gostaria de ir trabalhando, poder arcar com as suas contas, com aquilo que ele precisasse. E é exatamente isso, a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade material, que precisa de ajuda, quando ela recebe a instrução e ela tem a percepção do caminho que ela pode seguir, ela vai tomar a rédea do próprio destino, porque é isso que no fundo ela deseja. Mais que ela esteja com fome e com sede, precisa daquela quentinha, daquela água, daquele cobertor, o desejo dela no fundo é poder, com o suor do seu rosto, ganhar o seu pão de cada dia e poder dar o seu contributo para um mundo melhor, entrar nessa roda de auxiliar e ser auxiliado. Em sendo assim, Paulo ele ia ali pelo mundo conhecido da época, divulgando, propalando o pão instrutivo. E, naturalmente, que ele fazia isso, a pedrada, a flagelo, a prisão. E, numa das cidades que ele houvera ido, ele foi tão apedrejado que ele teve os seus ossos quebrados e foi dado como morto. Aí um dos que estavam com ele falou para os outros que estavam jogando pedra, pode parar porque ele já morreu. Ele sabia que ele não tinha morrido ainda. Mas ele se antecipou pedindo para parar, porque aí tinha como ele dar tratamento para Paulo e ainda salvar a vida dele. Aí o populacho que estava tirando pedra em Paulo parou de jogar aquelas pedradas. Aí esses amigos dele pegaram, jogaram ele por cima do muro, no monturo, que é o lixão ali que tinha. No dia seguinte eles foram lá, pegaram o Paulo, e todo quebrado, todo machucado, e num período de 6 meses cuidaram dele. Então ele teve que interromper 6 meses o trabalho dele, porque ele estava quebrado, não tinha como ele andar, se movimentar. E depois de 6 meses que ele teve a recuperação ali óssea básica, que ele já tinha condição de se movimentar, ele falou, vou continuar. Ou seja, mesmo que uma situação de estar todo quebrado, que me paralisa, e eu preciso ficar 6 meses, a gente vê que ele não parou. Porque mesmo nesses 6 meses, para depois dos 6 meses ele continuar o trabalho que ele fazia, porque durante os 6 meses, espiritualmente, ele não parou. Porque se ele tivesse parado espiritualmente nesses 6 meses, ele não conseguiria voltar ao trabalho físico depois que ele recuperasse. Mas porque o espírito dele continuou auxiliando aos outros, enquanto o corpo estava imóvel,
ele então pôde depois continuar o trabalho. Por isso que essa prospectiva, ela vai dizer de, mesmo que alguma situação detone o meu físico e que organicamente eu esteja falida, o meu espírito continua valoroso no trabalho do bem. Porque sempre existem formas de a gente fazer isso quando a gente quer. Se eu desejo realizar o bem, eu descubro formas. Não importa se eu estou mutilada, se eu estou dementada, se eu estou internada, se eu estou desencarnando, o meu espírito ele encontra formas de continuar valoroso no plantio nobre. Sempre vai ter um escape que eu posso usar para continuar nisso. E para o mal é verdadeiro, isso também. Quando a gente fala, por exemplo, das questões demenciais, que elas podem implicar uma série de know-hows, desde uma questão pedida pelo espírito para proteção, desde algo que foi colocado, mesmo que não soubesse, para proteção mesmo, ou alguma questão de experiência de uma existência pregressa, de degeneração da personalidade que aconteceu. Não importa qual seja a gênese por trás da demência, esse espírito ele está novamente num corpo de carne, que é uma oportunidade bendita, o que de mais precioso o orbe como a Terra pode nos oferecer, que é um vaso orgânico. E no corpo de carne ele pode avançar, não importa em que situação que ele esteja. Então, se eu estou ali e ajudo esse espírito a ser melhor, ele pode, então, em assimilando aquilo, fazer um caminho melhor para si mesmo. Inclusive, gente, o indivíduo ele pode estar no ebetamento que for, mas ele continua nos ouvindo. A audição é o último sentido que a gente perde. Então, por exemplo, se o indivíduo ele estiver em coma, que a gente falou do estado demencial também, ou alguma situação de um ebetamento, uma alienação importante, não importa. E mesmo numa UTI, aí, numa situação gravosa. Nessa situação, mesmo que ele já não consiga sentir sabor, não veja mais, não consiga ter a definição do que está vendo, pelo estado que esteja, não consiga diferenciar cheiro e nem tenha atenção suficiente para isso, e nem a questão de diferenciar aquilo que está comendo, porque às vezes o estado que ele está de uma alienação tal que isso não é possível, mas ele ainda sente o tato quando encosta e ouve. Quando o tato se perde também, pelo estado gravoso que ele tiver, ele ainda ouve. Então, sempre nós podemos ajudar um espírito que está do nosso lado, não importa a situação que ele esteja, porque ele está nos ouvindo. Enquanto ele está encarnado, ele consegue conexão conosco pela audição. Por isso que, nesses casos, sempre colocar uma boa palestra vai auxiliar esse espírito que está do nosso lado. Colocar um passo à distância, colocar uma oração, fazer com ele o evangelho no lar, participar da rede de oração junto com ele, falar coisas positivas para ele, palavras que o emulem a ser melhor, a se amar como Jesus o ama, amar o outro como Jesus nos ama, falar para ele da fé, da esperança, e para que ele desenvolva ainda mais a fé dentro de si, que remove montanhas, que faz verdadeiros prodígios e milagres, e que ele fortaleça a sua esperança no porvir. Isso vai permitindo a essa alma ir se fortalecendo, e assim ele vai se percebendo melhor e vai conseguindo dar sua cota de contribuição no estado que ele tiver. E mostra que
não importa as limitações que nós tragamos, a gente pode suplantar isso com o nosso querer. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala o momento do desencarne, né, que é sempre um momento de confusão, até o próprio relato de Paulo, do seu desencarne, vai dizer que houve um momento que ele realmente estava tateando ali, e ele não via, logo depois do desencarne dele, que ele foi afastado do corpo, morto no chão, para não ser perturbado por aquilo. E como ele tentasse divisar o que estava acontecendo, ele estava escapulindo dele, ele pensou na hora: um homem, ainda que tateie em densa treva, deve continuar servindo a Deus. E já se recompôs espiritualmente para continuar o serviço no bem que ele fez enquanto ele estava encarnado. Então, assim, esse tipo de disposição mostra que, pelo nosso querer, até mesmo depois de desencarnar, que a gente esteja tudo um breu. A gente lembra da prece, a gente lembra de continuar servindo. A gente lembra que não importa a limitação que a gente esteja, a gente precisa suplantar aquilo com bem. A gente consegue fazer lembranças e associações que suplantam o que for que a gente esteja vivendo. Porque sempre vai partir de nós esse movimento. Conforme é relatado em Nosso Lar, André Luiz, depois que ele houvera desencarnado, como foi suicídio indireto, ele ficou um tempo ali, no umbral, em situações muito dolorosas, e ele só foi poder ser socorrido quando ele lembrou da prece. Então foi um momento que o espírito dele ali, em situações muito difíceis ali, ele teve a lembrança dessa saída, ou seja, partiu do espírito dele, num momento ali supremo, de dor, ele, então, poder, inclusive depois de um eflúvio que chegou até ele por uma das suas clientes, que ele dava receita gratuita, que foi a única que se lembrava de continuar rezando por ele. E as orações dessa paciente dele, que ele dava essas receitas gratuitas, pela gratidão que ela tinha em relação a ele por isso, o alcançaram ali no umbral e pôde ajudá-lo a lembrar, a acionar a prece. Ou seja, mesmo na limitação que ele estava de estar no umbral, tendo saído da terra como suicídio indireto, e com todos os tormentos que isso implicava para o seu espírito, ele demorou uns anos, mas houve um momento, e foi a partir desse momento, precisamente, que ele lembrou da prece, que ele pôde ser socorrido. Por isso que quanto mais a gente faz esses movimentos, independentes da condição material que nós tivermos, fazemos a espiritualização e prescindimos da matéria, suplantamos ela, elevamos acima dela, mais a gente talha isso. Para que a gente tenha maior liberdade de optar pelo bem na situação que for. Porque essa liberdade é lembrar, é associar, é usar aquilo. Porque mesmo que o meu cérebro ele esteja destruído num chão, que eu acabei de desencarnar, eu consigo fazer as associações profundas de memória, em que eu consigo abstrair daquilo, tirar daquele miolo uma vibração nobre, para que eu possa seguir, divisar a partir daquilo, o próximo passo. Por isso que mesmo que a gente considere que a nossa lembrança ela se perde por algum motivo, até mesmo quando a gente considera a demência mesmo, em que o indivíduo pode se esquecer de muitas coisas, quando eu tenho esse querer no bem, suplanta. Porque mesmo que o meu cérebro esteja pifado para lembrar, o meu espírito valoroso traz aquela memória, traz aquele caminho. Mesmo que eu não perceba que eu estou com uma memória que eu estou pegando, mas abre aquele caminho diante de mim, pelo meu querer. Por isso que,
consoante Jesus vai dizer na parábola do fariseu e do publicano, em que um orava dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros são adúlteros, injustos, exploradores. E eu também te agradeço porque eu não sou como esse publicano que está do meu lado. Diferentemente desse publicano, eu pago o dízimo de tudo quanto eu adquiro, possuo, jejuo 2 vezes semanal. Já esse publicano, ele se mantinha à distância, mas de pé. E até aí com uma postura de sequer levantar os olhos para cima, mas ali de pé, ou seja, humilde, mas lúcido, pronto para a boa luta. Batia no seu peito pedindo para Deus ter compaixão dele, clamando misericórdia. E Jesus vai dizer: esse foi justificado. Porque o outro que se exaltava, ele acabou por sair diminuído. Mas aquele que se diminuiu, ele acabou por sair justificado. E, inclusive, mostra essa questão da prontidão que a simplicidade traz, porque a simplicidade, ela é uma vibração de prontidão, de estar disposto para a boa luta, ter coragem para ela e seguir nela. Quando a gente tem essa humildade, a gente consegue absorver isso e seguir no caminho. Porque nós vamos ter então chegado num ponto em que nós estamos dispostos, a gente não foge da luta nobre. A gente vai lá e faz ela acontecer. Então esse publicano, mesmo reconhecendo a sua miséria, ele estava ali de pé, ele estava pronto para acolher a misericórdia de Deus, para pedir, para clamar o perdão, e ao mesmo tempo mostra que ele se perdoava, mas ele seguiria tentando ser melhor. E diz também dessa questão da simplicidade, que é essencializar, que é espiritualizar. Porque tudo aquilo que complica, que sofistica, é material. A espiritualização, ela vai nos convidando para simplificar mesmo, é para ficar com o que importa, com a essência, como Jesus dizia, né, para a Marta: escolhe a melhor parte. Você está preocupada com muitas coisas, você está cheio de afazeres diferentes e com muita preocupação nelas. Prescinde disso tudo, desconecta disso tudo e fica com a melhor parte. Maria fez isso. Ao invés de ficar com muita coisa, tipo uma barata tonta, que você não sabe exatamente o que você está fazendo em cada uma direito, mas você está correndo para atender a tudo ao mesmo tempo, e mostra realmente essa questão que pode nos acometer se a gente não tiver cuidado, a todos nós. E ao tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sem ter a cautela de escolher algo que seja melhor e dar preferência para isso, acaba que isso só nos leva a perturbar, desequilibrar, inquietar. Mas Maria não. Ela soube escolher, enxergar a melhor parte e seguir por esse caminho, e que não lhe seria tirado. Porque aquele que tem vai ser dado mais, o que não tem vai ser tirado até o que tem. Nesse sentido, da escolha que eu faço e elejo do melhor para mim. Quando a gente pensa da melhor parte, é o espiritual. É a desmaterialização, a espiritualização, é a vitória sobre a nossa sombra, é as vitórias do espírito, que nos permite sairmos vitoriosos sobre nós mesmos daqui. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, dessa questão das paixões numerosas, diz exatamente disso, que se eu quiser transpor isso, eu vou precisar fazer esforços grandes sobre mim mesma, porque eu preciso vencer
as tendências más que eu trago. E poucos se resignam, aceitam essa situação, esse estado de coisa. Por isso que, quando nós consideramos a questão de desenvolvermos realmente essa purificação e fazermos aí essa limpeza e podermos de fato adentrarmos esse areal da espontânea cooperação, isso irá nos trazer para a costura dessa tenda, que são infinitos esforços que a gente vai fazendo. E quando existe esse desejo, de fato, dentro de nós, para darmos conta, isso é uma alavanca do nosso sentimento, da nossa emoção, que gera uma energia, que nós vamos consumindo segundo o nosso querer, porque vai ter a ver com como e onde eu aplico isso. E quanto mais eu aplico nessa melhor parte que Maria escolheu, mais eu aprimoro essa aplicação. Quanto mais eu me empenho com isso e procuro desincumbir da minha obrigação e fazer as premissas, os suores, o sangue, para que aquilo seja realizado, enquanto o que importa, mais a gente vai sendo acrescido de ferramentais e de fertilizantes, de nutrientes, como essa árvore que está dando fruto. Ela recebe a poda para que dê mais frutos, mas ela também, por estar dando frutos, ela se distingue das outras e recebe pedrada. Mas o pomicultor, ele vai dar mais nutrientes para a árvore que ele vê que dá mais retorno enquanto de frutos. Por isso que acaba que entra num feedback retroalimentativo, benção, onde ao produzirmos mais, acabamos que somos auxiliados para que consigamos fazer ainda mais.